Aula 7. Avaliação e perícia. Bem-vindo à sétima aula do módulo de legislação agrária. Hoje vamos tratar de dois procedimentos fundamentais no cotidiano do técnico em agrimensura: a avaliação e a perícia. Seja em uma venda de imóvel rural, em um processo judicial ou num projeto público, é muito provável que alguém precise saber: quanto vale esse terreno? Quais são os limites corretos? Quem causou os danos? Essas respostas vêm de você, e é aqui que a avaliação e a perícia técnica entram em ação. 1. Avaliação e perícia. Qual a diferença? Vamos começar entendendo a diferença entre os dois. Avaliação é o processo técnico que determina o valor de um bem. Pode ser um terreno, uma construção, um loteamento. Exemplo: você é chamado para avaliar uma fazenda antes da venda. Sua missão é estimar o valor justo, com base em critérios objetivos, como localização, acessibilidade, qualidade do solo, infraestrutura disponível, entre outros. Perícia é uma investigação técnica aprofundada para esclarecer um fato, muitas vezes dentro de um processo judicial. Exemplo: após uma disputa de limites, o juiz nomeia você para verificar onde está a linha divisória correta entre duas propriedades. Ambos exigem rigor técnico, documentação clara, e fundamento legal. E ambos devem seguir as normas da NBR 14653/1 a base para avaliações e perícias de engenharia no Brasil. 2. Quando a avaliação é necessária. As avaliações são solicitadas em vários contextos: negociações de compra e venda, financiamentos bancários, processos de desapropriação, partilhas de bens, cálculo de impostos sobre imóveis. O técnico em agrimensura é o profissional capacitado para fornecer um laudo de avaliação confiável, imparcial e com critérios técnicos bem definidos. E vale lembrar, esse laudo pode ter peso judicial, por isso, deve seguir normas técnicas e apresentar justificativas claras para os valores atribuídos. 3. E quando a perícia entra em cena? A perícia aparece principalmente em situações de conflito ou dúvida técnica. Segundo o artigo 145 do FN5 do Código de Processo Civil, o juiz é assistido por perito quando o fato depender de conhecimento técnico ou científico. No contexto da agrimensura, você pode ser nomeado como perito judicial para resolver disputas de limites, avaliar danos após enchentes, deslizamentos ou invasões, confirmar irregularidades em obras ou construções, determinar se uma área respeita a legislação ambiental. Você também pode atuar como assistente técnico de uma das partes do processo, contribuindo com pareceres e esclarecimentos. O que faz um perito na prática? O perito realiza uma investigação técnica detalhada, que pode envolver coleta de dados extrínsecos, localização, vizinhança, uso do solo, clima, coleta de dados intrínsecos, projetos, manuais, normas, documentos, vistorias e inspeções, análises de conformidade, auditoria técnica, estudos laboratoriais se necessário, elaboração do laudo pericial com diagnóstico e fundamentação. O resultado da perícia pode apontar causas de um problema, apurar responsabilidades, estimar valores de prejuízo, indicar medidas de reparo ou correção. Ou seja, é uma atividade que apoia a justiça com base em ciência, técnica e precisão. Qualificação do perito. De acordo com o IBAP-SP e a Resolução 45 de 1990 do CONFEA, o perito deve ser profissional legalmente habilitado com registro no conselho de classe, especialista na área da perícia, imparcial e idôneo, capaz de produzir laudos técnicos claros e fundamentados. Ou seja, ser perito exige responsabilidade técnica e ética e confere grande credibilidade profissional. Sem aplicações práticas da agrimensura. Vamos a dois exemplos reais. Exemplo 1. Avaliação de propriedade. Você é chamado para avaliar um terreno rural que será vendido. Você visita a área, mede os limites, verifica o solo, acessos, cultura existente e confrontações. Com base nesses dados, aplica o método comparativo de mercado e entrega um laudo técnico que servirá de base para a negociação. Exemplo 2. Perícia judicial de limite. Dois vizinhos disputam uma faixa de terra. O juiz te nomeia como perito para levantar as medidas reais, comparar com as escrituras, identificar os marcos ou ausência deles. Produzir o laudo pericial. Seu laudo ajudará o juiz a resolver o conflito com base técnica. 7. Etapas de uma perícia bem executada. Planejamento e análise da documentação. 2. Vistoria técnica no local. 3. Inspeções e coletas de dados.
4. Uso de tecnologias, GPS, drones, sensores. 5. Consolidação e análise dos dados. 6. Elaboração do laudo, com clareza, precisão e fundamentação. Entrega e possível defesa do laudo em juízo. Essas etapas garantem um trabalho profissional, confiável e que cumpre sua função social e jurídica. 8. Conclusão. Hoje você aprendeu que 1. Avaliação define o valor de um bem. Perícia investiga tecnicamente um fato, muitas vezes para fins judiciais. 3. O técnico em agrimensura pode atuar como avaliador ou perito, desde que habilitado. Ambas as funções exigem ética, clareza, método e fundamentação técnica. 5. O bom trabalho do agrimensor contribui para segurança jurídica, justiça e valorização profissional.